O Gilmar Mendes deu mais um chilique. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Vou conversar um pouco com vocês sobre isso. Olha só, o Gilmar Mendes, no dia 7 agora, fez um tweet, né, dizendo o seguinte, rapidamente, para a gente não perder tempo com o Gilmar. Mas ele diz assim: no dia da independência é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce dos ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil ditadura da toga, muito menos ministros agindo como tiranos. Ele escreve mais um monte de coisas, mas vamos parar aqui. Não existe ditadura da toga, não existem ministros tiranos. Vocês lembram daquela brincadeira da mão amarela? Alguém chegava e falava assim, quem soltou gases, tá com a mão amarela. Aí quem olhava para a mão, era você, né? Porque a pessoa sabia no inconsciente dela que ela tinha feito aquilo. Então, quando você condicionava o culpado a olhar para a mão, ele automaticamente se denunciava. Lembra-se dessa brincadeira? Aqui o Gilmar está com a mão amarela, porque ninguém perguntou nada para ele, ninguém falou nada, ninguém lhe consultou sobre nada, mas ele saiu e falou assim: estou com a mão amarela, não existe ditadura da toga, não existem ministros tiranos. É a denúncia da mão amarela. Mostrou que a mão dele está amarela. Olha, primeiro, é lamentável, né? Claro que um ministro se comporte assim, mas o fato é que a gente precisa analisar o contexto disso. E o contexto é que ninguém corre para explicar alguma coisa, a não ser quando aquela coisa merece explicação. E se merece explicação é porque bem não estamos. Ou seja, quando o ministro corre para negar a existência de uma ditadura da toga, quando o ministro corre para dizer que não há ministros tiranos, ele mais revela que existem ministros tiranos e ditadura da toga do que qualquer coisa. Eu até no Twitter escrevi isso. Ninguém corre para explicar que o céu é azul. O céu é azul e ponto. Se você explica que o céu é azul, é porque o céu está mudando ou já mudou de cor. E mudou, viu? O nosso céu está bem escuro, se é que não está bem vermelho. Acho que é mais essa cor que o nosso céu, o céu aqui do Brasil, se encontra. E o ponto que me preocupa nessa história toda é que o Gilmar, diferente dos outros ministros, é um cara político. É o ministro mais... Primeiro que ele é o decano, ou seja, ele é o mais velho, é o ministro com mais antiguidade. Então deveria ser o mais experiente. Não necessariamente os mais velhos são mais experientes. Tem mais velhos que são mais idiotas também. Não estou falando, obviamente, aqui dele, estou dizendo que tem gente mais velha que se torna, com o tempo, mais idiota. E como tem, né? A quantidade de velho completamente fora da razão que existe por aí, né? Mas, enfim, a gente espera que a velhice ou que a antiguidade traga experiência e não tolice. Então, o ministro Gilmar é alguém que, enfim, espera-se dele a experiência. E ele é alguém também com bastante capacidade de negociar. E ele próprio diz isso. Ele outro dia disse que o gabinete dele era um pátio dos milagres. Imagina só. Sabe-se lá o que ele quis dizer com isso, não é? Não vamos entrar nessa, não vamos nos desviar do foco principal. Ele disse que era um pátio dos milagres porque todo mundo passava por ali, ele ouvia todo mundo e todo mundo era ouvido. Bom, se ele tem essa característica e faz um tweet ideológico como esse, então a gente pode desembarcar da possibilidade que o ministro Gilmar seja alguém capaz de influenciar os demais ministros a ou voltarem para a casinha, para dentro da lâmpada, ou oferecerem a cabeça, entre aspas, aqui do ministro Moraes, para a gente dar uma sequência de pacificação nesse país. Espera-se que ou o STF volte para dentro da Constituição, de onde ele jamais deveria ter saído, ou que o STF entregue o Moraes e fale assim, não dá com o Moraes aqui, porque o Moraes está totalmente fora da casinha da razoabilidade. Se o ministro Gilmar, que é o mais experiente, como eu disse, e que é aquele com mais capacidade de avaliar e negociar e ouvir, ser ouvido, se ele é essa pessoa e faz um discurso como esse, absurdo aqui,
Não há nada, o Brasil está uma maravilha. Enfim, se ele está negando que o céu é azul, se esse é o ministro capaz de negociar, o STF está fechado para negociações e não vai entregar ninguém nem nada. E quando eu digo entregar a cabeça, ou entregar... Entendam bem, eu quero dizer com isso que o STF poderia bater nas costas do Moraes e falar assim, Moraes, não dá mais, vai para uma embaixada aí, sai do STF, vai para uma embaixada. Ou se candidata, sei lá, sai daqui, porque aqui não dá mais. Você passou da razoabilidade de um ministro isento, de um ministro distante, você não tem mais condições. Depois da Vaza-Toga 1, Vaza-Toga 2, Vaza-Toga 3, quantas mais Vaza-Togas não virão? Como é que ele fica lá dentro? Como é que ele segue assim? Né? Então, é isso que seria o oferecer o Moraes, né? Oferecer ou permitir que o impeachment no Senado fosse adiante, porque a gente sabe que o impeachment no Senado não vai adiante, muito em razão do STF ficar ali trancando de todas as formas e até mesmo, sabe-se lá, com que tipo de pressão não exerce sobre os senadores, para não ir adiante, sobretudo sobre o Alcolumbre, que se porta de forma servil em relação aos ministros do STF. Bom, se não vão oferecer o Moraes, se não vão voltar para dentro da casinha, da lâmpada, e se o ministro Gilmar, que era o que poderia trançar e costurar tudo isso, está levantando bandeira e subindo em palanque, a gente pode concluir que o STF não vai resolver o problema Moraes sozinho. E se ele não vai resolver, sobra o Senado. E aí tem que ser o Senado contra o Alcolumbre, porque o Alcolumbre é um parlamentar do STF, que está ali a serviço do STF. Então, cabe ao Senado pressionar e seguir adiante com o impeachment. Se o Senado não fizer isso e aguardar as eleições, pode ser que as eleições não permitam que a direita suba ao poder no Senado, justamente para não fazer nada depois das eleições. E aí a gente talvez tenha eleições que não elejam a direita que tem que ser eleita, não elejam uma direita capaz de seguir adiante, e talvez até lá o estrago já esteja feito. Ou o Senado entende isso, e nós entendemos isso e cobramos o Senado, ou me parece que pode ser tarde demais. Se você gostou dessa análise, curta, compartilha, ativa o sininho e se inscreve no canal. Um abraço.